Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 2 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje vamos falar sobre a transformação de um número racional da forma fracionária para a forma de fração. Vem comigo! Na aula passada nós estudamos aí 3 conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. E nós vimos aí que um número é racional quando ele pode ser escrito na forma de fração. Então, qualquer fração que eu tiver, como 1/4 ou 1/6, é o que nós chamamos de número racional, tá bom? Então aqui nós temos dois números que são números racionais, 1/4 e 1/6. O que nós vamos aprender nessa aula? A transformar da forma fracionária, que é a forma que os números estão, para a forma decimal. E é bem simples o processo, tá, gente? Se vocês não vão ficar com dúvida, não. Para a gente pegar um número racional 1/4 e escrever na forma de fração, basta efetuar uma divisão. A gente vai dividir o numerador da fração, que é o número 1, pelo denominador, que é o 4. Então, eu vou pegar o número 1 e dividir pelo 4. Vamos lá, ó. 1 dividido por 4. Bom, como 1 é menor que 4, o resultado da divisão é 0. Beleza? Agora a gente vai continuar, né? O que nós vamos fazer? Vamos colocar a vírgula aqui no quociente e acrescentar um 0 aqui no dividendo. Então, eu tinha uma unidade, agora eu tenho 10 décimos. E vamos dividir 10 décimos por 4, o resultado vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Vai sobrar 2 aqui, né? Esse 2 que está sobrando são 2 décimos. E aí a gente vai trocar 2 décimos por 20 centésimos e continuar a divisão. 20 dividido por 4 vai dar 5 e não sobra nada. Beleza? Então, a gente tem aí o resultado 0,25. Podemos concluir, né? Esses 3 pontinhos aqui na matemática significa portanto, né? Então, portanto, eu tenho que 1/4 é igual a 0,25. Ou 25 centésimos, se você preferir. Detalhe importante, tá? Esse 0,25, 25 centésimos, nós chamamos de número decimal exato. Então, aqui a gente tem um número decimal que é exato. Por que exato, professor? Porque ele tem fim, ele termina ali nos 5 centésimos, tá? Ele é um número decimal com 2 casas decimais, décimos e centésimos, e ele acaba ali. Então é um decimal exato que nós temos. Tudo bem até aqui? Agora, o número racional 1/6, para eu transformar da forma de fração para a forma decimal, o processo é o mesmo, tá? E esse é o objetivo da aula, que você aprenda a fazer essa transformação hoje, transformar o número racional da forma fracionária para a forma decimal. O que nós temos que fazer? Pegar o numerador da fração, dividir pelo denominador, tá? 1 dividido por 6. Vamos lá, vamos pegar o número 1, dividir por 6. Bom, 1 é menor que 6, então o resultado da divisão vai ser 0. Aí eu coloco a vírgula, acrescento 0 aqui. 10 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 é 6, sobra 4. Como eu já coloquei a vírgula, né, esse 4 que está sobrando são 4 décimos. Eu posso trocar por 40 centésimos. Ou seja, eu coloco um 0 e continua a divisão, tá? 40 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6 é 36. Sobra 4 de novo. Acrescento um 0 nesse 4 que está sobrando. 40 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 4 de novo. Acrescento um 0. 40 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 4 de novo. E assim sucessivamente. Percebe que esse processo, ele nunca vai terminar? Então, a gente tem aqui um número decimal que ele não é finito. Não é um número decimal exato. Porque a gente não consegue encontrar a última casa decimal. Esse algarismo 6, ele vai ficar se repetindo infinitamente. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esse número recebe o nome de dízima periódica. Então, vamos lá. Ó. Portanto, 1/6 é igual a 0,1666 reticências no final. 3 pontinhos para indicar que esse número 6 não foi o último algarismo, tá? Essa sequência de números, ela continua. E a gente sabe que é sempre o número 6 que vai continuar se repetindo. É por isso que nós falamos que 6 é o período, né, da nossa dízima periódica. Bom, importante aqui então é a gente guardar esse nome. Quando você tem um número decimal que não é exato, diferentemente desse, né? Nós chamamos esse número de dízima periódica.
Nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais nas questões de dízima periódica, né? Vamos classificar elas em uma dízima simples ou composta, falar sobre período, beleza? E vamos também falar a respeito da fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que gera a dízima periódica. Então, olha só, a fração que gerou essa dízima periódica não foi a fração 1/6? Então, 1/6 é a fração geratriz. A gente vai ter uma aula depois só para aprender a encontrar a fração geratriz. Hoje, o nosso foco é esse aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as dízimas periódicas. Só coloquei mais um exemplo aqui, ó, a fração 3/11. Vamos colocá-la na forma de número decimal, tá? Nós já sabemos que basta dividir o numerador pelo denominador. Então, a gente vem aqui e divide o 3 pelo 11. 3 dividido por 11 vai dar 0, porque o 3 é menor que o 11. Aí coloca a vírgula e o 0 aqui. 30 dividido por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 é 22. Fazendo a conta de menos, vai sobrar 8. Como a gente já colocou a vírgula, a gente pode acrescentar um 0 no 8 que está sobrando e continuar a divisão. 80 dividido por 11 vai dar 7. 7 vezes 11 é 77. Vão sobrar 3. Coloca o 0 nesse 3 que está sobrando. 30 dividido por 11 vai dar 2. 2 vezes 11, 22. Vão sobrar 8. Esse 8 que está sobrando, eu acrescento 0. 80 dividido por 11 vai dar 7. 7 vezes 11 é 77. Fazendo a conta de menos, vai sobrar 3. E assim sucessivamente. Então perceba que toda hora está sobrando 8 ou sobra 3. Sobra 8, sobra 3. E consequentemente os meus resultados aqui são 2, 7, 2, 7. Então a gente tem um decimal aqui que ele não é exato. Ele é um decimal infinito. Se nós temos um decimal infinito, nós temos aí uma dízima periódica. Então mais uma vez aí, um número racional na forma de fração, quando foi ser transformado para a sua forma decimal, acabou gerando uma dízima periódica. Então, dízima periódica são números decimais que não são exatos, tá? E que apresentam esse período de repetição. Falando em período de repetição, vamos definir aqui o que seria o período, tá? Então, 0, 27, 27. Essa é a nossa dízima periódica. O que nós temos aqui como repetição? Quem é que está repetindo? Não é sempre o 27? 27 não é o número que está repetindo? Então, esse 27 é chamado de período. 27 é o período da nossa dízima periódica. Tá certo? É o número que está se repetindo. Se esse período de repetição vem logo após a vírgula, então o 27 já aparece logo após a vírgula, correto? Sim. Então é chamada de dízima periódica simples. Se o período não começasse logo após a vírgula, aí seria uma dízima periódica composta. Então assim, ó, toda dízima periódica vai ser um número decimal infinito, que não é exato, tá? Só que para ser dízima periódica precisa representar, precisa ter um período de repetição. Nesse caso, é o 27 que fica se repetindo. Então, 27 é o nosso período. Se o período de repetição for logo após a vírgula, a gente tem uma dízima periódica simples. Se não for logo após a vírgula, é uma dízima periódica composta. Aqui tem mais exemplos, olha só. O que nós temos aqui, ó? 0,6666. O 0,6, aliás, o número 6 é o período. 6 é o período, porque é um número que vai ficar repetindo, correto? Então, o número 6 é o período dessa dízima periódica. Agora, ele já aparece logo após a vírgula, tá? Então, se ele já aparece logo após a vírgula, é uma dízima periódica simples. E olha só que interessante que eu acabei esquecendo de comentar aqui, ó. Quando a gente percebe qual é o período, a gente pode simplificar, né? Abreviar a nossa dízima periódica. Ao invés de ficar escrevendo 27 várias vezes, eu venho aqui e coloco um traço sobre o 27, sobre o período, tá? O período que vai ficar repetindo. Como 27 é o período, então eu posso representar essa dízima periódica dessa maneira aqui, 0,27, com um tracinho em cima do 27, que é o nosso período. Essa daqui, ó, 0,666, eu posso representar por 0,6 com um tracinho em cima do 6, porque 6 é o período da dízima. Vamos para a de baixo aqui, ó. 1,58333.
qual é o número que está se repetindo nesse decimal infinito, nessa dízima periódica. É o número 3 que está se repetindo, não é? Então, 3 é o período. O 3 ele é o período da nossa dízima periódica. Se o 3 é o período, ele pode ser escrito assim, ó, 1,58, e em cima do 3 a gente põe um traço. Tá? A gente vai colocar o traço somente em cima do período, do número que se repete. Então, essa dízima periódica pode ser abreviada dessa maneira. Agora, repare que o 3, que é o nosso período, ele não vem logo após a vírgula. Tá? Tem o 5 após a vírgula, depois tem o 8, depois que começa o nosso período. Então, nesse caso aqui, é uma dízima periódica composta. Quando o período não começa imediatamente após a vírgula, é chamado de dízima periódica composta. Aqui, olha só, 0,56, 56, 56. Então, a gente tem aqui uma dízima periódica. Essa dízima periódica aqui, ó, ela tem como período o 56. Então, 56 é o período. Se 56 é o período, eu posso abreviar ela como 0,56, colocando um traço sobre o 56, que é o nosso período. E repare que o 56 já aparece logo após a vírgula, né? 56 já aparece logo após a vírgula. Então, é uma dízima periódica simples. Molezinha isso, né? E aqui nós temos, para finalizar, a dízima periódica, 0,122222, né? Essa dízima periódica, ela tem como período o número 2, que é o número que fica se repetindo. Então, 2 é o período da dízima. Só que o 2, ele não está imediatamente após a vírgula. Repare que depois da vírgula a gente tem o algarismo 1, depois que começa a repetir o 2. Então, nesse caso, é uma dízima periódica composta. Dá para a gente abreviar essa dízima periódica colocando o tracinho em cima do período. O período é o número 2, então a gente põe o tracinho só sobre o 2, não vai colocar o tracinho sobre o 12, que a gente vai acabar errando, tá? Então tá aí, 0,1222 pode ser abreviado por 0,12 com o tracinho em cima. Só, então a gente tem dízimas periódicas simples, compostas, temos dízimas periódicas, aliás, aprendemos a identificar, né, o período da dízima periódica e vimos aí como a gente obtém, né, fazendo a divisão, quando a gente vai transformar um número racional da forma de fração para a sua forma decimal, é aí que aparece a dízima periódica, tá? A dízima periódica é sempre um número decimal que não é exato, que é infinito, mas que tem, né, esse período de repetição. Não podemos esquecer disso aí. Bom, a aula acaba por aqui. Parte teórica está dada, exemplos estão dados. Daqui para frente, nós vamos trabalhar só com a resolução de exercícios. São 3 exercícios que eu separei para vocês. Então, quem quiser continuar, espero muito que você queira, né? Fique até o final da aula, aproveite aí a resolução dos exercícios, faça junto comigo. Ou melhor, eu vou colocar o exercício na sua tela, pause o vídeo, tente fazer, depois dá play para verificar se acertou. Já aproveito e faço um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Deixa aí o seu like, deixa um comentário legal, ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Vamos lá, primeira questão na sua tela. Bom, nossa primeira questão está bem simples. Classifique as dízimas em simples ou compostas. Então aqui a gente tem 6 dízimas periódicas, basta a gente dizer se é simples ou composta. O legal é a gente identificar o período, né? Olha só, o período aqui, né, o número que fica se repetindo é o 5. E ele vem imediatamente após a vírgula. Então quando isso acontece, é uma dízima periódica simples. Na de baixo, o nosso período é o 3. 2,3333. Então, o 3 é o número que fica se repetindo. É o período da dízima periódica. E ele vem imediatamente após a vírgula. Então, é uma dízima periódica simples. Na letra C, repare que 5,71666. Quem está repetindo aqui é o 6. Então, 6 é o período dessa dízima periódica. E ele não está imediatamente após a vírgula. Após a vírgula está o 7. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma dízima periódica composta, tá? Vamos lá, continuando. Nessa dízima periódica, 0,0277, repare que o número que está se repetindo é o 7. Então, o período da dízima periódica é o 7. 7 é o período. E ele não está imediatamente após a vírgula. Então, a gente tem um caso de dízima periódica composta.
Vamos lá, penúltima. 0,45454. Se a gente for continuar a sequência, vai vir o 5 depois, né? Então, 0,45454545. Aqui a gente tem um caso de dízima periódica, onde o período é o 45. É o 45 que fica aqui se repetindo. Então, o nosso período é o 45. E o 45 ele vem imediatamente após a vírgula. Então, é um caso de dízima periódica simples. Já na F, a gente tem 0,3333. A gente percebe que o período dessa dízima periódica é o 3, e o 3 vem imediatamente após a vírgula. Então, é mais um exemplo de dízima periódica simples. Tá certo? Então, as dízimas periódicas, que são esses números decimais infinitos e que apresentam períodos de repetição, podem ser classificadas em simples ou compostas, e você precisa saber. Beleza? Segunda questão na tela. Bom, a nossa segunda questão pede para a gente pegar todos esses números racionais, são 6 números racionais aqui, e escrevê-los na forma decimal. Então vamos lá. Nós já vimos que para escrever um número que está na forma de fração para a forma decimal, basta dividir o numerador da fração pelo denominador. Nesse caso aqui eu tenho um número misto, né? É 1 inteiro mais meio, tá certo? 1 inteiro e 1 meio significa 1 inteiro mais 1 meio. Então eu vou pegar essa fração que é 1 meio e transformar na forma decimal. Depois eu somo com 1, tá? Como que eu faço 1 meio para a forma decimal? Divide 1 pelo 2. 1 é menor que 2, então o resultado da divisão dá 0. Coloca a vírgula, acrescenta o 0 aqui. 10 dividido por 2 dá 5 e não vai sobrar nada. Então a gente tem, ó, que 1 meio corresponde a 0,5. Né? 0,5 é a forma decimal da fração 1 meio. Então nós vamos substituir, vai ficar 1 inteiro mais 0,5, que é igual a 1,5. Beleza? Então 1 inteiro e 1 meio na forma decimal fica 1,5. Vamos para o nosso próximo exercício. 1 nono. 1 nono é só pegar o número 1, dividir pelo 9, tá? E aí a gente vai efetuar essa divisão. O resultado vai dar 0,9999. Olha só, se eu pegar o número 1 e dividir por 9, o resultado que eu encontro vai ser 0. Põe a vírgula e o 0 aqui. 10 dividido por 9 dá 1, sobra 1. Acrescenta o 0 nesse 1 que está sobrando. 10 dividido por 9 dá 1, sobra 1. E assim sucessivamente, tá? Então vai dar aí uma dízima periódica 0,111. Tá? Então é um número decimal não exato que apresenta o período de repetição, que é o número 1. Posso escrever assim ou posso escrever com a barrinha em cima, tá certo? 0,1, colocando uma barrinha sobre o período de repetição. Temos aí a nossa primeira dízima periódica. Aliás, ele faz essa pergunta, né? Em quais itens a gente obteve como resultado uma dízima periódica? No item A, não. Foi um decimal exato. Aqui, uma dízima periódica. Olha só que interessante, quando eu faço na calculadora 1 dividido por 9, o resultado, né, ele apresenta aí mais casas decimais. Tá? Ele vai continuar aí com mais algumas casas decimais. Vamos para o próximo. 7 inteiros e 3 quartos. 7 inteiros e 3 quartos é 7 mais 3 quartos. Beleza? Eu vou pegar essa fração 3 quartos e vou transformar, né, para número decimal. Vou pegar o 3, dividir pelo 4, tá? Vai dar um decimal exato. 3 é menor que 4, então o resultado dá 0. Põe a vírgula e o 0 aqui. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Como a gente já colocou a vírgula, pode acrescentar o 0. 20 dividido por 4 dá 5. Não vai sobrar nada, tá? Então 0,75 é um decimal exato. Então vai ficar 7 mais 0,75, que dá 7 inteiros e 75 centésimos. Então aqui eu não tenho como resposta uma dízima periódica, eu tenho um decimal exato. Menos 10 meios. Bom, menos 10 meios é fácil, hein, professor? Menos 10 meios é só pegar o menos 10, o 10 e dividir pelo 2, né? E o sinal de menos vai prevalecer. Então vamos pegar o 10 aqui, dividir pelo 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Como tem o sinal de menos ali, fica menos 5. Então menos 10 meios corresponde ao menos 5. Se você preferir, pode colocar na forma de número decimal, né? Menos 5,0, que é a mesma coisa que menos 5. Aqui 15 inteiros e 1/5. Mesma ideia dos demais, tá? 15 inteiros e 1/5.
nada mais é que 15 mais 1/5. Aí a gente vai pegar esse 1/5, né? Vamos pegar essa fração e transformar para número decimal. Vamos pegar o número 1, dividir pelo 5. Bom, 1 dividido por 5 vai dar 0. Põe o 0, a vírgula e o 0 aqui. 10 dividido por 5 vai dar 2, não sobra nada. Então a gente tem aí que 1/5 corresponde a 0,2. Então vai ficar 15 mais 0,2, que é igual a 15,2, tá? Então é um decimal exato também. Então por enquanto só encontramos uma dízima periódica como resultado, que foi do item B. Vamos para a letra F agora. Vamos lá. 50/44. Nós precisamos efetuar a divisão aqui do 50 pelo 44, correto? Então a gente tem que pegar aqui o 50 e dividir pelo 44. Bom, o resultado dessa divisão qual vai ser? Eu vou ter que apagar aqui agora. Ó, 50 dividido por 44. O 50 ele é maior que o 44, então dá pra gente fazer a divisão, né? Vai dar 1. 1 vezes 44 é 44 e fazendo a conta de menos sobra 6. Como não tem nada para baixar, coloca a vírgula, acrescenta o 0. 60 dividido por 44 vai dar 1 de novo. 1 vezes o 44 é 44, fazendo a conta de menos sobra 16. Como eu coloquei a vírgula, posso acrescentar o 0. 160 dividido por 44 vai dar 3. 3 vezes o 44 dá 132. E aí, fazendo a conta de menos, vai sobrar 28. Bom, 28, eu posso acrescentar o 0 nele para continuar fazendo a divisão. Vai dar 6 aqui, tá? 6 vezes o 44 vai dar 24 sobre 2, 264. E aí vai sobrar 16. Correto? Repare, ó, que aqui já tinha sobrado 16, agora sobrou 16 de novo. Isso vai indicar que essa divisão ela vai ter repetição, que ela não vai acabar. Tá, eu vou acrescentar o 0 aqui no 16, vai ficar 160. 160 dividido por 44 vai dar 3. E aí, 3 vezes 44 dá 132. Fazendo a conta de menos, vai sobrar 28. Acrescento o 0 no 28. 280 dividido por 44 vai dar 6. 6 vezes 44 dá 24 sobre 2, 262. Fazendo a conta de menos, 264, desculpa. Fazendo a conta de menos, vai sobrar 16. Então, mais uma vez, né, sobrou 16. Perceba que já está repetindo. Então, sobra 16 e o resultado da divisão é 3. Depois sobra 28, o resultado da divisão é 6. Aí sobra 16, o resultado é 3. Sobra 28, o resultado é 6. Então, a gente tem aqui, ó, o caso de uma dízima periódica. Tá? Então, vai ficar aqui que o resultado dessa divisão é igual a 1,1363636, tá? Então, esse 36 é o período da nossa dízima periódica, tá? Esse 36 aqui é o nosso período. Repare que ele não está imediatamente após a vírgula, então a gente tem um caso de dízima periódica que não é simples, que é composta, tá? A primeira tinha dado uma dízima periódica simples, a segunda deu uma dízima periódica composta. Então, 2 itens aí, onde o resultado é uma dízima periódica, item B e item F. Só alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, né? Faz uma pergunta aí, que eu tento esclarecer para você. Vamos lá para a nossa última questão para finalizar a aula de hoje. Para finalizar, nós devemos agora associar, né? Ligar os números racionais que são iguais. Perceba que aqui tem 6 números racionais, aqui só tem 5. Muito provavelmente tem 2 daqui que vai ligar no mesmo número decimal, tá? Bom, dá para a gente responder essas questões aqui de um jeito lógico, né? Sem fazer muito cálculo. Por exemplo, 3/4, 3 dividido por 4, a gente sabe que vai dar menos que 1. Né? 3 é menor que 4, o resultado da divisão vai ser 0. Então, obviamente, né, só tem esse que começa com 0. Obviamente, aqui a gente vai associar 3/4 com menos 0,75. Aí a gente tem mais 2 números negativos. A gente tem os 7/5 e os 75 centésimos. Repare que 75 é menor que 100 e também vai dar 0,75, né? 75 centésimos. Então essas duas frações, elas são equivalentes. E as duas
vão gerar esse número decimal, menos 0,75. Essa primeira é chamada de fração geratriz, porque ela é uma fração irredutível. Tá? As duas frações, elas geram esse número decimal, mas essa está na forma irredutível, por isso ela é chamada de fração geratriz. Assunto da nossa próxima aula, tá? Bom, eu já vou fazer os cálculos para justificá-los. Estou tentando ajudar vocês a pensarem um pouquinho. Aqui a gente tem uma fração negativa, um número decimal negativo, então é claro que isso aqui vai ligar aqui. O que mais que nós temos? Ó? O resultado dessa divisão do 4 pelo 3 vai dar 1, e vai sobrar alguma coisa. Só que se eu dividir o 8 por 3 vai dar 2, então com certeza aqui eu vou ligar aqui, né? E aí repare só, 23 dividido por 12 também vai dar 1, mas se fosse 24, né, ia dar 2. Então vai dar muito próximo de 2. Então um número muito próximo de 2 é esse. E para finalizar a gente tem aqui. Tá, agora a gente vai justificar fazendo todos os cálculos aí. 3 quartos, a gente pega o 3, divide pelo 4, o resultado vai dar 0. Põe a vírgula 0 aqui. 30 dividido por 4 dá 7. Sobra 2. Como a gente já colocou a vírgula, acrescento 0. 20 dividido por 4 dá 5. E não vai sobrar nada. Então tá aí. 3 quartos dá 0,75. Como era 3 quartos negativo, deu menos 0,75. Se eu pegar os 75 centésimos, a mesma coisa. Ó, 75 dividido por 100. 75 é menor que 100, então o resultado é 0. Põe o 0 aqui. 750 dividido por 100 dá 7. Sobra 50. Como a gente já colocou a vírgula, acrescento 0. 500 dividido por 100 dá 5. E não vai sobrar nada. Tá? Então, essas duas frações, 3 quartos e 75 centésimos, são frações equivalentes. Tá? Lembra de frações equivalentes? Nós já estudamos. No caso aqui, elas são negativas, né? Ó, repare que se eu multiplicar o 3 pelo 25 e multiplicar o 4 também pelo 25, eu vou encontrar os 75 centésimos. Tá? Então, são frações equivalentes que geram um mesmo número decimal. Tá? Qual vai ser a fração geratriz? A fração que está na forma irredutível. Vamos continuar aí. 8 terços. 8 terços nós associamos a 2,666, que é uma dízima periódica. Até. Esse aqui era um decimal exato. Uma dízima periódica agora. 8 terços. Vamos pegar o 8 e dividir por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2. E vai sobrar 2. Coloca a vírgula, acrescenta o 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18. Sobra 2. Como a gente já colocou a vírgula, aumenta o 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18. Sobra 2. Vai botar o 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. E essa divisão, ela nunca mais acaba, né? Então, a gente tem aí um decimal que é infinito, periódico, né? O 6 é o nosso período. Então, é uma dízima periódica. 4 terços. 4 terços também está associado a uma dízima periódica. Basta a gente pegar o número 4 e dividir pelo 3. Repare que 4 dividido por 3 vai dar 1 e vai sobrar 1. Coloca a vírgula, acrescenta o 0. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Põe o 0 aqui. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Aí vai colocar o 0. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Então, repare que a gente tem aqui ó, uma dízima periódica, 1,3333. E para finalizar, tá faltando esse aqui, né? Que aí não precisa nem fazer o cálculo. Ah, não, tem o 7 quintos também. 7 quintos negativo. 7 quintos, vamos fazer o 7 quintos. Vamos pegar o 7, dividir por 5. Isso é fácil, né? 7 dividido por 5 dá 1. Sobra 2. Coloca a vírgula e o 0. 20 dividido por 5 dá 4. Não sobra nada. Então, 7 quintos, 1,4 negativo. Sobrou essa aqui, né? Eu não vou nem fazer o cálculo dela, porque a gente já sabe que essa aqui está associada a essa. Só por via das dúvidas, vamos fazer a calculadora. 23 dividido por 12 é igual a 1,91666. E olha só que interessante, né? 1,91666. Repare que o último algarismo da calculadora, ele pareceu 7 ao invés de ser o 6. Quer dizer que terminou no 7 ali? Não, né? Que a calculadora, ela aproxima para a unidade mais próxima, para o algarismo mais próximo. Tá? Como o nosso visor acabou, então no último algarismo ele faz um arredondamento e acabou arredondando para 7. Mas isso não quer dizer que seria o 7, tá? É por questão de espaço no visor da calculadora.
Só, então hoje nós falamos aí, né, aprendemos a transformar um número racional que está na forma de fração para a sua forma decimal. E vimos que o resultado dessa divisão, né, basta fazer a divisão do numerador pelo denominador, e esse resultado ele pode ser um decimal exato ou não exato. E se esse decimal não exato, ele vai apresentar um período de repetição, nós chamamos de dízima periódica, que pode ser simples, como é o caso dessa e dessa aqui, ou composta, como é o caso dessa. Então é isso, essa foi a nossa segunda aula do 8º ano. Vou ficando por aqui, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.